principal motivo da igreja existir. Nós não estamos aqui simplesmente para aglomerar pessoas sentadas, como alguém que estivesse objetivando fazer um clube social ou coisa do tipo. Todo culto intitulado de missões, ele serve sob o aspecto de trazer à igreja essa realidade. Esse trabalho não é de outrem. Esse trabalho não foi adereçado a outras instituições, senão a igreja do Senhor. E essa obra precisa ser feita, e essa obra não é para amanhã, essa obra não é para depois de amanhã, essa obra é para agora, essa obra é já. Os tempos hoje, meus amados irmãos, eu não estou falando da nossa igreja, eu não estou falando de placas ou liturgias, mas se você parar para prestar atenção, os tempos hoje se transformaram em ringues de competições. As pessoas parecem-me, ao meu ver, debaixo de uma internalização que eu faço de consciência, que as pessoas estão perdendo o principal motivo de se existir a igreja. Este lugar não é de competições, este lugar mas parece muitas vezes incubadoras de homens bombas, prestes, meus amados, a explodir ao menor sinal de interferência do seu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para os meus irmãos. Há muitos anos atrás, orando ao Senhor e fazendo ali algumas reflexões, eu vejo que o diabo ao longo do tempo está trabalhando para fazer com que as pessoas se envolvam em qualquer outra coisa senão na obra de Deus. O diabo está trabalhando para nos ocupar. O diabo está trabalhando para nos fazer intrigarmos uns aos outros. O diabo está trabalhando para nos separar. O diabo está trabalhando para conseguir levantar contendas, ódio, raiva, inveja, porfias entre nós. Quando na verdade, igreja do Senhor, fomos levantados por Deus para ceifar, para fazer a obra tão nobre que Deus poderia ter escolhido os anjos ou outros seres para fazer. A palavra do Senhor vai dizer: se nós pregarmos, entendermos que o chamado é erguer os olhos. Eu não sei os meus irmãos, mas quem trabalha em algum tipo de seara ou agricultura sabe que quando o fruto está maduro, ele precisa iminentemente ser colhido, porque senão ele apodrece, senão perde toda a safra. E Jesus está dizendo aqui nesta noite: ergam os olhos, olhem para a seara, olhem para o campo, olhem para esse mundo. A obra, a ceifa já está pronta. Eu já disse para os meus irmãos, há muitos anos atrás eu estava em um curso de obreiros, mas fazem muito tempo mesmo. Estava lá no momento de oração, quando o Senhor me deu uma visão impactante. Essa visão, ela mexeu muito comigo durante muitos anos, e quando me lembro ainda mexe hoje. Eu estava, meus amados irmãos, num campo aonde eu via várias árvores de toda a natureza, todos os frutos. E eu tentava entender o que significava aquela visão naquele momento, aonde eu via vários representantes de várias religiões. Eu vi espíritas, eu vi kardecistas, eu vi budistas, eu vi ocultistas, eu vi gente de toda a natureza. E eu notava que cada representante de uma religião estava com um cesto nas suas mãos. Eu olhava para as árvores, e os frutos não estavam mais nas árvores. E eu ficava ali angustiado, perplexo, perguntando para Deus: o que representa isso, meu Senhor? E enquanto olhava, meus amados irmãos, para esses representantes das igrejas, eu via que cada um deles
eles colhiam os frutos que eles conseguiam colher, colocando nos seus cestos. Eu procurava os crentes, mas eu via em poucos números. Eu olhava triste, embasbacados, cadê os crentes? E eu via que os outros representantes das outras igrejas, eles eram mais sagazes, eles eram mais vorazes, eles eram mais acelerados, e eles colocavam frutos e mais frutos, e os nossos representantes, com uma letargia, colocavam poucos no cesto. E o Senhor me dizia: a obra está pronta, poucos são os ceifeiros, e os representantes das religiões que chegarem primeiro levam os seus frutos. Irmãos, eu fechei os olhos e comecei a chorar. E eu chorava tanto porque eu procurava os representantes evangélicos, eu procurava os crentes, mas os crentes eram em menor números. Eu entendia que havia apatia, eu entendia que havia letargia, eu entendia que havia, um descompromisso dos representantes evangélicos. E quando Jesus manda erguer os olhos, quando Jesus manda fazer essa leitura panorâmica, eu consigo entender que Jesus está dizendo: existem hoje 8 bilhões de seres humanos espalhados sobre a face da terra. É interessante, meus amados irmãos, que olhando a grosso modo para esses 8 bilhões, mais ou menos 3 bilhões nunca tiveram nenhum contato com o Evangelho. Praticamente a metade da raça humana não teve nenhum tipo de contato com este Evangelho que cura, com este Evangelho que sara, com esse Evangelho que trata, com esse Evangelho que liberta, com esse Evangelho que salva. E por que